Brasileiros se emocionaram agora também. Bom, um beijinho para Débora e para Lu Barbosa também, mas hoje vamos falar de um assunto muito importante. Falei que o Ayrton Senna cuidava da sua saúde. Você sabe que gordura abdominal, a circunferência do nosso abdômen, pode dizer muito sobre como estamos de saúde, mas principalmente como estaremos daqui a um tempo. Para a gente tirar as suas dúvidas também sobre esse assunto e a gente aprender mais, a gente recebe o Dr. Antônio Carlos, que é endocrinologista. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Doutor. Tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Dr. Tércio Genzini, que é coordenador do Serviço de Transplantes do Hospital Bandeirantes. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E a gente fez uma matéria com o Fábio para a gente explicar um pouquinho do que é esse assunto que a gente vai abordar. Veja aí. Sabe aquela gordurinha na barriga? Ninguém gosta, né? Mas queimar não é nada fácil, é uma tarefa difícil. Nós estamos aqui com o Dr. Jardes, que vai mostrar um equipamento que contribui justamente com a queima dessa gordura localizada abdominal. Que equipamento é esse, doutor? Então, na verdade, é uma queima por congelamento, né? Queima por congelamento? A gente congela a gordura localizada, é uma técnica que foi criada nos Estados Unidos, já existe lá há 4 anos e mais de 300 mil pacientes tratados. A gente faz uma marcação da gordura localizada dessa forma. No caso da Thaisa, o que a incomoda é o abdômen inferior, essa gordura teimosa que não sai nem com a academia. Marcada a região, a gente faz o acoplamento da ponteira e esse resfriamento que atua na área por 1 hora vai propiciar uma redução de até 30% da gordura. Depois da área marcada, a gente faz o acoplamento da ponteira. A paciente ela vai sentir uma sucção, essa sucção pode incomodar um pouco, sobretudo na região do abdômen, de 2 a 3 minutos. Mas dói? Você sente como se fosse um puxão, uma sucção. Thaisa, o que é que você está sentindo nesse momento, fazendo esse congelamento aí da gordura abdominal? Agora parece que anestesiou, tá congelando só. No começo eu senti uma leve sucção, mas depois de uns 5 minutos já passou. Doeu? A sucção só um pouquinho, depois passou. É importante salientar o seguinte, os resultados começam a aparecer depois de 60 dias. Como é que sai daqui Não. sem a gordurinha? Você só vai ver alguma diferença a partir do 30º dia, que você começa a notar que a região vai diminuindo. Por que isso acontece? Porque o congelamento da gordura vai transformar essa gordura em cristais. Cristais mesmo, e isso vai danificar a gordura localizada e essa eliminação se dá de forma lenta e gradual pelo sistema linfático. Doutor, uma pergunta importante, que eu acho que é o que muita gente deve lhe perguntar. E o que está abaixo da gordura, os órgãos, não tem nenhum comprometimento com o uso desse equipamento? Então, o congelamento acontece aqui em uma profundidade controlada. Então, a gente atua basicamente a 1,5 a 2 centímetros de profundidade. Atuando dessa forma, a gente não pega órgãos vitais, o intestino, nada. Existem algumas contraindicações, como a gestação, pacientes que têm alguma doença desencadeada pelo frio, como a urticária, alguns tipos de anemia. Então, é importante que o médico tire uma história da paciente para saber se ela realmente está apta a fazer. Mas é uma solução, então, para gordura localizada e indesejável? Localizada não é um processo de emagrecimento, porque ele não vai fazer você perder peso, e sim tratar áreas específicas de gordura. Agora, a gente fez questão de mostrar essa matéria para você, porque quando a gente fala em gordura abdominal, né, doutor Antônio Carlos e doutor Tércio, a gente sabe que as pessoas pensam nessa gordura localizada que a gente tem. Senta, é a bainha que pula. Só que a gordura mais perigosa não é essa estética. É a que fica entre as nossas vísceras, né? Exatamente, a chamada gordura visceral, que tão relacionada que é com as doenças, com tantas outras doenças. Essa gordura externa, que é a subcutânea, evidentemente participa também do processo de situações ruins no organismo, mas não com a mesma vocação que a gordura visceral, aquela gordura que fica dentro da parede. Quer dizer, a gordura estética piora a nossa autoestima, pode dificultar para você, muitas vezes, se sentir à vontade com determinada roupa. Agora, esta gordura impede a gente de viver com saúde, né? Exatamente. Essa visceral. Essa gordura visceral. Agora tem um detalhe, a gordura externa, essa que nós temos também pendurada por todo o corpo, ela tem um potencial lesivo. Só que assim, o metabolismo da gordura lá de dentro da barriga, da visceral propriamente dita, ela tem a metabolização, a velocidade de metabolismo de 50% a 100% maior
com relação à gordura subcutânea. Muito mais. E normalmente, ela aparece nos homens, a gente vê essa barriguinha, até comum falar, barriga de chope. O homem ele acaba tendo um acúmulo maior nessa região, dessa chamada gordura marrom, não, doutor? A gordura marrom não é exatamente o termo correto. A gordura marrom é outra situação que tem a ver com a questão da temperatura. Nós adultos não a possuímos em quantidades significativas, não. Chamam de gordura marrom porque tem muito vaso sanguíneo. Aí quando você observa... Parece que é marrom. Mas é um equívoco que, sob a ótica da precisão de nomenclatura, gordura marrom é uma outra coisa. Então, o certo seria só a gordura visceral mesmo. Visceral, exatamente. E normalmente, ela fica acumulada em quais órgãos ou entre quais órgãos? A gordura visceral fica entre órgãos e dentro de órgãos também. Aí daqui a pouco o Tércio vai até falar um pouco mais sobre a questão do fígado. Mas a gordura visceral, no homem é chamada gordura em maçã, é porque nós homens, com relação à nossa distribuição de receptores, não vou invadir muito essa situação que é muito complexa, e com relação à mulher nós temos diferenças. E a mulher se protege até a menopausa dessa gordura visceral, pelo menos de regra. As exceções são presentes. A partir da menopausa, não, vocês perdem esse privilégio com relação à modificação de receptores para hormônios e passam a ter também a gordura dentro do abdômen. Mas o que faz com que essa gordura fique presente entre os nossos órgãos e nos órgãos também? Quer dizer, o tipo de alimentação e o sedentarismo que proporciona esse acúmulo? O sedentarismo e o tipo de alimentação, de fato, são os alicerces disso, porque a conjugação final disso é uma tal de resistência insulínica, onde a insulina que é fabricada pelo nosso pâncreas tem uma dificuldade periférica de ação, com relação à entrega da glicose às células do organismo como um todo, especialmente a musculatura, e essa situação gera um acúmulo de gordura dentro do abdômen. É um ciclo vicioso, na verdade é algo complexo de explicar, mas quanto mais dificuldade tem a insulina de agir, mais gordo dentro do seu abdômen você fica e mais dificuldade ainda a insulina tem de agir, com isso o pâncreas produz cada vez mais insulina. E cada vez mais se acumula essa gordura. Exatamente. E esses excessos, esse metabolismo, que aqui é super, a velocidade do metabolismo gorduroso dentro dessa gordura visceral é extremamente alta. Então é um círculo vicioso. Mas o grande detalhe desse ciclo vicioso é que a partir dessas substâncias, dessa gordura visceral, são geradas substâncias, especialmente os ácidos graxos, que acabam interferindo mais ainda perifericamente nos músculos. Esses ácidos graxos, a partir dessa gordura visceral, interferem na ação da insulina. E com isso, mais insulina é produzida. E junto com essa história inteira, produzem-se também outras substâncias que têm efeito vascular importante, o que, em última análise, junto com esse monte de gordura que é solta pela circulação, a partir da gordura visceral, favorece o aparecimento de placa de coronária, de placa vascular, arteriosclerose, exatamente. Então. Exatamente. Quer dizer, a gente acha que é só estético, aquela barriguinha, aquela barriga grande de gordura, vai fazer um exame, eu tenho gordura no fígado. Isso é simples, é um pouquinho só, não faz diferença. Quer dizer, há um complexo muito grande de comprometimento no corpo todo, então. Alicerçando outras tantas doenças, como hipertensão, diabetes e a própria coronariopatia e doenças vasculares difusas. Agora, doutor Tércio, quando a gente tem gordura no fígado, a gente tem esteatose. E a esteatose pode trazer complicações severas, chegando até, em alguns casos, a necessidade de um transplante? Então, a esteatose hepática é um pedaço de todo esse problema que ele explicou bem, que é a síndrome metabólica, que evolui com todas essas complicações. Mas a esteatose também tem muitas outras origens. Quando você diz um indivíduo tem esteatose, por exemplo, o consumo de álcool no indivíduo magro, sem qualquer um desses problemas, só o consumo de álcool já dá esteatose. O uso de algumas medicações, algumas hepatites virais, diversas situações levam à esteatose, porque a esteatose no fígado é o começo de um caminho. É o começo de um caminho que pode inflamar o fígado, não obrigatoriamente. Tem muitas pessoas com esteatose e um que não tem inflamação nenhuma. Fígado saudável. Mas se junto à esteatose vier a inflamação, produzida também por algumas substâncias inflamatórias estimuladas pela gordura no fígado, aí ela progride para uma outra fase chamada esteatohepatite,
E aí sim começam os riscos, porque a esteatohepatite funciona como uma doença crônica do fígado. Assim como o alcoolismo, assim como doenças autoimunes, hepatites virais, qualquer tipo de agressão crônica leva então a uma situação terminal chamada cirrose. E havendo a cirrose, o risco de insuficiência do órgão, e aí a necessidade de um transplante ou o aparecimento de câncer ou outras complicações. Como a gente já conversou aqui, hemorragias digestivas e outras situações que a cirrose pode trazer. Mas acho que o mais grave de tudo isso é que muitas vezes a gente não tem sintoma algum, nem da gordura visceral. A gente tem aquela barriga grande, proeminente, mas a gente não tem dores, a gente não sente incômodo nenhum no fígado, a gente não sente uma diferença significativa na qualidade de vida. Aí sim é o problema, quando você vai ao médico, pode ser que você já tenha um estado mais avançado, como você disse muito bem, doutor Teste, de uma cirrose. E a gente associa a cirrose só à ingestão de álcool, e não é assim que acontece, não, né? de forma alguma. A cirrose é uma consequência de uma agressão de longa duração ao órgão. A automedicação, por exemplo. Eu me automedico com medicamentos importantes, mas não porque eu tenho, que não foi indicado por um médico, e eu posso, assim, sobrecarregar o meu fígado também, né? Quem cuida muito de fígado tem muito medo de automedicação, porque a automedicação pode provocar tanto doenças agudas graves, doenças como hepatites fulminantes, a pessoa pode ser sensível à medicação, não sabe, e perde o órgão em poucos dias, ou pode provocar doenças crônicas também. Então, a automedicação nunca ela é recomendada, nunca. E agora, sim, voltando à esteatose, qualquer exame que uma pessoa faz que detecta esteatose, deve-se investigar a origem dessa esteatose. O que está provocando a esteatose? E depois deve-se averiguar se a esteatose está ou não associada à inflamação do fígado. Se não estiver, como você disse, a pessoa pode ter uma vida normal. Ela pode se tranquilizar, mas ela deve tomar atitudes para retornar a um órgão saudável, porque o normal do fígado é 5 a 8% de gordura na sua estrutura. Tá. A partir daí já pode haver algum tipo de problema. A gente tem aqui um fígado sadio e um fígado doente? É o contrário. É o contrário? Este é o sadio? Exatamente. E este é o doente? O doente, ele é maior. É pálido? Ele é maior porque ele está infiltrado de gordura. Aqui é um corte. Eu achei que fosse o oposto, olha isso. O fígado saudável ele é menor, o fígado infiltrado ele se torna maior. Mas o fígado ele é um órgão que ele consegue se regenerar. Quer dizer, a gente consegue fazer com que ele, estando num estado, não digo tão severo quanto este, mas num estado de comprometimento, a partir de uma boa orientação médica, uma mudança de hábitos de vida, de conceito de qualidade de vida, a gente pode ter esse processo revertido? Então, Kátia, veja esse exemplo que vocês colocaram aqui na tela. Se você tem um problema num pequeno segmento desse fígado, você remove esse segmento, ou até um segmento maior você pode remover, e o restante do fígado sendo saudável, as suas células têm uma alta capacidade de multiplicação. Elas se multiplicam e recompõem o órgão. Agora, se você pega um órgão completamente doente, que é o que acontece na esteatose, não é um pedaço do fígado que fica comprometido. Não, a pontinha dele, por exemplo. Todo o fígado. Então, se você tira uma parte, o restante é doente e não tem essa capacidade de recompor o fígado. Então, é uma situação diferente. Por isso que é importante a gente conseguir um diagnóstico sempre muito mais cedo do que normalmente a gente vê. Em alguns casos, eu já tive casos na família de pessoas que morreram com cirrose, mas que não eram alcoólatras nem nada, mas tiveram hepatite no passado. E no passado, quando se falava em hepatite, as pessoas tinham um preconceito muito grande, não foram buscar a ajuda de um tratamento e depois de 20 anos morreram de cirrose. E uma morte rápida, não foi nada tão demorado. Então, quer dizer, é o tempo que demora a doença mesmo. 20 anos mais ou menos, É o tempo que demora. Né? No início, a esteatose, havendo o diagnóstico, as complicações devem ser investigadas, o que o Antônio comentou. Tem complicações cardiocirculatórias, diabetes, hipertensão, muitas coisas se associam, né, Antônio? Muitas coisas. Esse risco deve ser tomado, devem ser tomados cuidados imediatos. Agora, no longo prazo, deve-se olhar com cuidado para o fígado, porque pode, depois de 20 anos, 30 anos, vir a cirrose.
E se chegar a um houver óbito, inflamação. né? Volto para a gente falar sobre o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema, quais são os tratamentos e principalmente a história da circunferência abdominal, que acho que é o que a gente pode fazer em casa também. Se você tiver com a circunferência maior do que o permitido para que você tenha saúde, vá buscar um auxílio de um médico para saber como reverter essa situação. Volto rapidinho, doutores. Daqui a pouco, então, em 2 minutos, estou voltando com o doutor Antônio Carlos e com o doutor Tércio, mas antes, .com.br. Obrigada. Boa tarde, Lara. Voltando aqui ao nosso assunto, doutor Antônio Carlos, quer dizer, a gente está vendo aqui 2 tipos de corpos femininos, né? Quem pode ter mais problemas com esse tipo de gordura? É quem é a mulher que tem um corpo formato maçã ou a mulher que tem um corpo formato em pera? De regra, sim, normalmente o homem tem essa formação e a mulher essa. Pensando na possibilidade, inclusive esse posicionamento aí de desenho é mais comum na mulher após a menopausa, conforme eu fiz referência anterior. Mas esse teria mais problema porque nós percebemos aqui que está mais concentrada a gordura justamente nesse trecho do organismo, exatamente. E já esta outra na coxa toma e um pouco quadril, coxa, né? E minimiza à medida que você ascende em direção ao tórax. Aqui a gente tem até um modelo, a Andressa também está com a gente, bem-vinda, viu? Aqui onde que normalmente, doutores, a gente vê o acúmulo de gordura visceral. Quer dizer, claro, a gente está falando dessa gordura que se acumulou aqui no abdômen, mas entre os órgãos e nos órgãos. Fora o fígado, qual órgão que tem um comprometimento também? O pâncreas pode ter, todo órgão sólido ele pode ter, o fígado é o mais acometido, até pelas questões metabólicas associadas. Ele é um órgão estritamente ligado à questão metabólica, de filtrar, nós aprendemos assim, as toxinas do organismo. E é entre as vísceras, na verdade, não é que esteja dentro até porque dentro do intestino tem lá o bolo fecal, mas é entre as vísceras, entre as alças intestinais, entre os rins e as alças, um agregado de gordura que não se localiza especificamente um órgão, salvo essa possibilidade do fígado esteatótico. Mas quando a gente fala numa gordura como esta, tão prejudicial, ela pode até alterar os hormônios da pessoa? Mas não só pode, como faz. Como faz, exatamente. Porque a partir desse metabolismo, dessa velocidade estonteante que existe nessa gordura visceral, surgem, além desses ácidos graxos, porque na verdade essa gordura é formada de triglicérides. Não queria ser tão técnico, mas triglicérides é igual a 3 ácidos graxos e um tal de glicerol. Quando você quebra esse triglicérides, você libera uma quantidade muito grande de ácidos graxos para dentro da circulação. São essas substâncias que, via de regra, acabam sendo assim, que traz maior problema com relação às ações, às coisas ruins que essa gordura visceral pode trazer. A gente vai mostrar o exemplo aqui com a Andressa, só um passinho para frente, Andressa, para a gente, por favor. Quer dizer, para a mulherada em casa entender onde a gente vai fazer essa medição e para os homens também, onde que deve medir. Esta medida de circunferência, é claro que ela sozinha não é um diagnóstico preciso, mas é um alerta para a gente saber direitinho se a gente deve procurar a ajuda de um médico. Exatamente, porque isso aí, na verdade, tudo é a partir de estudos, e na maioria das vezes estudos americanos. Nós temos que nos atentar ao seguinte fato. Na verdade, as populações são formadas de maneiras diferentes. Então, o que eu estudo nos Estados Unidos não necessariamente dá para transferir para nós. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser um parâmetro, não é? E a circunferência abdominal é medida na linha do umbigo. Com a pessoa em pé, sem esconder. Sem colher a barriga. Exatamente, essa é a ideia. E nós temos parâmetros que foram definidos por estudos americanos até o momento. Então, mulheres, o limite dessa 88. E entre 80 e 88 seria aquela zona cinzenta. 80 e 88? 80, abaixo de 80, ótimo. Acima de 88, péssimo. Atenção, acima de 80 até 88, acima de 88, terrível. Terrível. Na mulher. No homem, até 94, ótimo. Acima de 102, péssimo. Mais ou menos essa é a ideia. Acima de 102, e não é muito assim, né? Não é. Muitas vezes você pode não ter uma barriga muito grande, mas você tem o acúmulo de gordura na lateral, nas costas e na circunferência, a gente acaba tendo uma medida umbigo, como essa. Né? Então vamos ver? Vamos achar o umbigo aqui da Andressa. Está aí seu umbigo, Andressa? Mostra o umbiguinho aqui, Andressa. Aponta pra gente. Onde está seu umbigo? Não precisa de fato tirar. Está super. E não encolhe, Andressa. Não encolhe. Ninguém está vendo o programa agora, só mais tarde. Aqui.
Ah, tá medido ao contrário. Peraí, vamos inverter. Peraí. Pronto, segura aí. Daria para ver pelo outro lado também, mas faz fica mais melhor fácil assim. a gente mostrar Exatamente, no para poder vídeo, ó. mostrar no vídeo. Segura Aí aqui, o ó. homem tem que colocar o óculos. Isso faz parte dos 40 anos. Olha lá. Vamos lá no umbigo, Aqui tá o Andressa. umbigo dela. Tem que ser exatamente na linha, que não pode estar Certinho. fugindo. Olha lá, ó. Deve estar com 97,5. Exatamente. E olha, e olhando a Andresa, gente, ela não é barriguda, não. Ela tem um acumulozinho, mas ela não tem a gente assim, não. Olhando, fala assim, não, ela está dentro do parâmetro. Isso é para a gente ver o quanto que a circunferência é importante para um alerta, né, doutor? Exatamente. Como você disse. Agora, como a Andressa, e tanta gente que em casa vai fazer essa aferição. Então, mulheres de 80 a 88, atenção, acima de 88, tem que buscar a ajuda de um médico. Homens acima de 102 é já um limite perigoso. É que essas situações é que as que mais se relacionam a tudo aquilo que eu falei, que o Dr. Técio simplificou em 2 palavrinhas só. Síndrome metabólica, que é o prefácio do diabetes ou até mesmo já coadjuvância. Mas essa é a gordura mais difícil de se perder? Não, exatamente. Isso é um mito. Aliás, é um mito. Na verdade, essa gordura visceral não é a mais difícil de se perder. Ela, inclusive, é a que mais se mobiliza nas tentativas de emagrecimento. A questão é que ela se refaz de maneira muito rápida também. Quer dizer, não é assim, eu vou fazer um tratamento momentâneo e depois vou ter uma vida como eu tinha antes. É uma mudança de hábito, mudança de conceito, para aí a gente ter qualidade de vida, né? Exatamente. Doutor Antônio Carlos, que é endocrinologista, claro que volta mais vezes, assim como o doutor Técio Genzini. Doutor Antônio Carlos é endocrinologista, doutor Técio, coordenador do serviço de transplantes do Hospital Bandeirantes. Queria agradecer mais uma vez a participação dos dois. Lembrar do site, doutor Antônio Carlos, qualquer informação que você queira. O site é o www.montenegro.com.br. Agradecer também aqui a Andresa, obrigada, viu, Andresa? Agradecer o pessoal da Bela Models Fashion, o telefone de lá é o 3229-4523 e o site belamodelfashion.com.br. Agradecer a você que sempre sugere temas para a gente também. Se você quiser sugerir mais algum, fique à vontade. Obrigado mais uma vez, doutor Antônio Carlos. Obrigado. Andresa, obrigada, viu? Agora, olha, você viu só?